Boa noite. Esse projeto, Conversas Filosóficas, é um projeto da UFCA, em parceria com o CCBNB, da Pró-Reitoria de Cultura da UFCA. E eu estou na curadoria, ano passado e esse ano. Então esse é o primeiro evento do ano. A gente vai ter aí mais 7 eventos. E a ideia é que esse ano a gente debata alguns temas urgentes, dado o nosso momento político-social. E aí a gente pensou em debater a questão da segurança, insegurança pública, militarização e desmilitarização. Também pensando aí no processo de intervenção militar que o Rio de Janeiro está sofrendo, que deu ensejo assim, para escolher esse tema. E aí eu convidei o Johan Aquino, que é educador e militante do Comitê pela Desmilitarização do Ceará. E o João Jesus Barbosa, que é mestre em filosofia, agora professor lá da UFCA e também militante. Então, os dois já têm um tempo que pesquisam ou, enfim, estão lidando com esse tema, entre outros, da violência urbana. E aí, vamos ver o que eles têm aí para nos oferecer para a gente começar uma conversa. Obrigada, agradeço muito aos dois pela disponibilidade. Bom, eu vou começar porque já combinei que vou fazer um lado mais genérico, então. O nome do projeto é Conversa Filosófica, então vou começar pela filosofia, né? Então, faz sentido. Tem um autor australiano chamado Anthony Cody. Ele não é tão conhecido, mas ele tem um texto que eu gosto muito que se chama A Ideia de Violência. E é um texto que ele discute as concepções nas quais os sentidos nas quais a violência aparece na história, não na história da filosofia em geral, mas, enfim, nos estudos, na sociologia, enfim, em várias áreas. Sim, o corpo tem pelo menos 3 sentidos em que a filosofia é entendida, de modo geral. E todas as análises elas transitam entre esses 3 sentidos. No sentido estrutural, então, que é mais ou menos quando as pessoas se referem à violência como um processo social, como um tipo de organização social que ela fere pessoas e que ela tolhe a vida das pessoas de alguma forma, não só com o sofrimento físico, psicológico, mas tolhe a vida das pessoas de alguma forma. Por exemplo, quando se fala hoje em dia, se fala muito em racismo institucional, as pessoas estão pensando nisso. Tem certas instituições, certas formas de organização dentro da sociedade que elas são perpassadas por um modo de violência, por um modo de discriminação. A gente está falando de militarização, vai falar da polícia. A polícia brasileira, pelo menos muitos veem assim, eu também. Veja, ela é uma instituição que ela é perpassada por um tipo de violência estruturalmente. Ela se organiza de uma forma que é estruturalmente racista e causa esse tipo de efeito nas pessoas. Tem um tipo de seletividade interna que é uma forma de violência. O segundo sentido é um sentido mais restrito, um modo como a gente entende violência no nosso dia a dia. Uma pessoa que age em relação a outra e que fere, que causa um tipo de sofrimento, seja fisicamente, psicologicamente, enfim. E um terceiro sentido que está ligado à legitimidade da violência. Por exemplo, quando você vê o Estado, geralmente a legitimidade do Estado. O Estado faz tem
tem vários tipos de atos que são profundamente violentos, mas que nós não entendemos como violência. Nós não chamamos de violência. Se eu pegar qualquer pessoa e encarcerar na minha casa, cárcere privado é um ato de violência, todo mundo olha, isso é violento. Mas se o Estado pega uma pessoa, encarcera uma pessoa, dentro de um processo legal, etc., ninguém entende isso como violência. Violência, o ato do Estado pode até ser, as pessoas podem até chamar de violência, mas não tem violência legítima, a qual as pessoas geralmente não se referem como um ato de violência. O Fábio Sais Silva, eu trouxe essa citação porque eu acho que é interessante. O modo como a gente entende violência, tradicionalmente, é uma espécie de híbrido desses dois últimos sentidos. Né? É uma violência pessoal, mas que ela não tem a chancela do Estado. Violação da lei penal, cometimento de condutas definidas legalmente como crimes, que atravessam sistematicamente o cotidiano da maioria das pessoas nas outras cidades, trazendo implicações negativas. Lesões, ameaças, lesão, para ver se não há vida, integridade física, patrimônio dos indivíduos. Quando a gente fala de violência e violência urbana, a gente está geralmente pensando nisso. Isso é o que é essa imagem que está na nossa cabeça. E é importante a gente perceber que, de fato, a única forma de entender violência não é essa. Porque, inclusive, no sentido de solucionar o problema da violência. Porque se a gente tem apenas um sentido restrito do que seja, talvez a gente não entenda o fenômeno como um todo. Se a gente não entender o fenômeno como um todo, a gente pode. Enfim, não tem o que a gente fazer em relação a ele. A sensação de insegurança no Brasil, tomando esse sentido que a gente entende como violência, ela é uma constante que a gente não precisa ter dados. Eu trouxe muito dados, porque eu sou ter esse negócio com os números. Né? Assim, não preciso explicar para ninguém o que é essa sensação de perigo constante, de tensão que as pessoas vivem. Enfim, tem uma pesquisa de 2010, eu coloquei na verdade todos os resultados dela aí, mas eu vou passar tudo. Pelo menos 60% das pessoas achavam que no último ano as suas cidades tinham se tornado mais violentas, independente das estatísticas. Essa percepção ela não tem relação com dados mais confiáveis do ponto de vista empírico. As pessoas simplesmente percebem, geralmente a maioria das pessoas, de que a violência está aumentando. As pessoas têm a noção de que, enfim, é um processo constante e ela se torna cada dia mais e mais inseguras. Pode passar tudo, porque eu não coloquei essa sensação de segurança, ela não tem, claro que ela é marcada por vários aspectos que são aspectos da forma como as relações sociais no Brasil se organizam. Ela é uma sensação de segurança que tem um marcador de gênero. Tem essa pesquisa do Finkiola, de 2013, que fala sobre que 81% das mulheres deixaram de fazer alguma coisa por meio de assédio, que 90% das mulheres já trocaram de roupa em um lugar porque tinham medo do assédio. Então, é uma sensação de insegurança, que ela é generalizada, mas que ela não marca todas as pessoas da mesma forma. Ela tem nuances em relação a como essas pessoas estão inseridas no nosso modo de vida, no modo como nós vivemos no Brasil. Inclusive, marcadores ainda mais específicos, né, que relacionam tipos de discriminação diferentes. Então, por exemplo, mulheres negras têm um tipo de especificidade em relação às mulheres brancas. O número o mapa da violência
de 54%, teve um crescimento de 54% em 10 anos na relação entre assassinatos de mulheres brancas e mulheres negras. E pessoas que têm sexualidades diferentes dos padrões heteronormativos, elas também sofrem, elas têm um plus de insegurança, né? Você tem essa insegurança genérica que inclusive nós temos mais essas sons. Tá, tem diversão racial também. O certificado tem técnicas estatísticas que você pode comparar, né, os dados, tirando os marcadores específicos. Tirando todos esses marcadores de idade, gênero, residência, e comparando só em relação a cidadãos brancos e em relação a cidadãos negros, esses pesquisadores do IPEA, eles concluíram que pessoas negras têm 23,5% mais chances de sofrer assassinato no Brasil do que pessoas brancas. E, no caso dos jovens, 2,6% vezes a mais de sofrerem um homicídio. Eu não encontrei dados específicos sobre a percepção, sobre como as pessoas percebem, não encontrei nenhum estudo sobre como as pessoas de fato sentem essas diferenças, mas só você ter o dado concreto do fato de que as pessoas sofrem violência de uma forma diferente, isso significa que, de alguma forma, elas devem sentir isso de forma diferente. Tem uma coisa que é importante de pensar em relação a a sensação de segurança, que ela tanto é parte de um movimento real de que as nossas sociedades têm se tornado mais inseguras, tipo, a violência no cotidiano das cidades. Ela explodiu. Esses dados são da violência entre os anos 80 e 2014. Vocês veem que entre os anos 80 e os anos 2000, os homicídios no Brasil por armas de fogo tiveram uma explosão. Assim. Então, eles se estabilizaram por volta de 2000, mas ainda continuaram crescendo. E aí tem várias explicações, afinal, por que se estabilizou, se tem relação com o estatuto dos armamentos, enfim, o que tem relação com o crescimento econômico, o que aconteceu. Mas o fato é que as cidades se tornaram mais violentas no Brasil nesses últimos anos. Mas não é só isso. Além do fato que as cidades se tornaram mais violentas, nós passamos a falar mais sobre violência. E é claro, não é sempre que isso acontece, mas a gente fala mais. Mas o modo é um processo que se realimenta. Esse gráfico é sobre o aparecimento das palavras violência, criminalidade e segurança nos jornais, nos principais jornais brasileiros, entre os últimos 20 anos. E de fato, as pessoas falaram mais de segurança, de violência, e isso retroalimenta essa sensação que vem dessa experiência cotidiana, mas que ela é ampliada pelo efeito que a mídia tem sobre todos nós. E não só por falar mais, mas porque fala mais e fala de uma forma que é particularmente problemática. Esses dados são do estudo da ADNI, que é a Agência de Direitos Humanos de Proteção à Infância, sobre violações de direitos humanos nos programas policiais. Eles monitoraram 30 dias de programas policiais e aí contaram, né? Quantas violações de direitos humanos, quantas violações à legislação brasileira apareciam.
Eles contaram no total 4.500, e aí você vê, exposições indevidas às pessoas, desrespeito à presunção de inocência, violação do direito ao silêncio, exposição indevida às famílias, instação à desobediência de leis, que basicamente é a instação a que a polícia mate enfim, suspeitos. Então, isso deixa muito claro que há um modo de falar sobre a violência na mídia brasileira, e que é praticamente dominante, assim, os próprios policiais, é só você ligar a televisão, que eles ocupam a maior parte das grades. E também há um modo de falar sobre a violência que ele é inerentemente violento. Assim, ele promove soluções violentas para o problema da violência. Não só enquanto ele diz respeito, enquanto ele mesmo é parte da solução, mas as soluções que ele defende. Essa sensação de segurança, e essa forma de ver a nossa relação com a insegurança tem impactos no modo como a cidade se organiza. Então a violência é urbana não só porque ela acontece no espaço da cidade. Ela é urbana porque ela tem relação com a forma como o espaço urbano se estrutura e porque ela mesma estrutura o espaço da cidade. O Marcelo Lopes Souza é um geógrafo que ele é bastante conhecido no Brasil, que é um japotista do livro sobre metrópole. E ele tem um livro que eu gosto muito, que é sobre medo nas cidades. O impacto do medo na organização das cidades do Brasil. O primeiro impacto, claro, e que é bastante óbvio, do fato que as pessoas estão cada vez mais inseguras nas cidades, que elas se segregam. Quem tem dinheiro se autossegrega em espaços fechados, em condomínios fechados, em bairros novos, e pede a segregação dos outros. Pessoas que já estão historicamente segregadas nos bairros mais pobres, elas são vítimas de uma ampliação dessa segregação, porque existe um clamor popular de que esses bairros sejam ainda mais afastados. De que os espaços onde se compreende que há violência sejam afastados dos espaços que são mais seguros. E no jogo de poder das nossas cidades, quem tem mais leva vantagem, obviamente. E o que a gente tem é uma cidade que ela é cada vez mais dividida em periferias muito afastadas e sem contato com a cidade formal, e uma cidade formal encastelada, cada vez mais fechada dentro do espaço que podem se proteger, usando segurança privada, usando os recursos do Estado de forma legal e ilegal, que você pode muito bem contratar tanto uma agência de segurança, mas você pode contratar policiais, então você usa os vários para fazer a segurança. As próprias agências de segurança privada têm relações com a polícia, então essa divisão entre legal e ilegal não é muito clara, mas de certa forma tem uma cidade que é uma cidade formal e tem uma cidade que é informal e que está entregue tanto à violência dos grupos que dominam os territórios onde há menos ausência do Estado, facções, milícias, etc., e ao próprio Estado, que age de forma cada vez mais violenta nesses espaços que são pouco protegidos. Essa expressão que é a segunda atual, vem porque ela está no texto do Marcelo, que ele pega de um escritor alemão, o Hans Eisenberger. Então, o Hans é o texto em que ele fala que as nossas cidades contemporâneas são cidades em estado de guerra latente. Mas ela é uma guerra civil que ela é de pequenas organizações de indivíduos que estão atemorizados uns com os outros. E que ela pode explodir, que ela explode a qualquer momento e volta para. Enfim, a normalidade ela é perpassada por esse conflito. Tanto quando ele explode quanto ele não explode.
se mantém ali no cotidiano. Bom, a consequência efetiva de uma cidade segregada é uma cidade que tem menos capacidade, que é menos democrática, que é estruturalmente menos democrática. Porque, claro, que nível de... Uma democracia ela exige espaços de compartilhamento de visões do mundo, de opiniões, mas não só nesse sentido. Num sentido muito mais brutal. De fato, que capacidade de auto-organização, de expressão podem ter pessoas que estão em lugares afastados sobre o domínio, seja de facções, seja de uma repressão muito cruel do Estado. As pessoas simplesmente não têm capacidade, elas têm condições muito difíceis de expressão das suas próprias visões, demandas, obrigações, etc. E a cereja do bolo, né, o que a gente vai falar hoje, é a militarização. Existe um clamor por respostas militares. Agora, obrigado. Afinal, militarização em pelo menos dois sentidos. Tanto no sentido de que diretamente as Forças Armadas são usadas no trato com as questões de segurança pública. Então, esse ano a gente está vendo a intervenção militar no Rio. Mas, desde os anos 90, a gente vê o Estado sendo usado, não só... O Rio de Janeiro é importante porque ele é uma espécie de laboratório para toda essa coisa. Também pela capacidade midiática, assim, quando acontece uma coisa lá. Mas, de fato, tem sido usado em outros estados também. Ocupação de territórios, com o Exército. O Exército é chamado para resolver crises de segurança, como, por exemplo, a crise no sistema carcerário. Então, militarização, nesse sentido, que se tornou, pelo menos desde os anos 90, se tornou muito mais frequente o uso militar. Então, mas assim, no período democrático, as forças armadas, houve um aumento do uso das forças armadas na gestão da segurança pública. E em segundo lugar, algo que é aparentemente mais sutil, mas que também é absolutamente pernicioso, que é a adoção de um padrão militar na condução das políticas sociais. O caso, não só das políticas sociais, das políticas do Estado de maneira geral. Então, o caso mais limitante, é claro, é o caso da polícia. Né? A polícia que faz a gestão da segurança no cotidiano é uma polícia que é de caráter militar. O que é uma coisa estranha, pelo menos no conjunto dos países ocidentais. Geralmente as polícias no mundo todo são polícias civis. Essa divisão entre uma polícia que é militar e uma polícia que é civil, uma polícia ostensiva, que faz o trabalho de policiamento nas ruas e que responde em alguma medida ao Exército, e uma polícia investigativa, que é civil, ela é alguma coisa do Brasil, assim, que tem a ver com a nossa história. Mas não só o fato de que existe uma polícia militar. As guardas, por exemplo, só olhar para o que aconteceu com as guardas municipais. Os guardas municipais são guardas de patrimônio. São guardas das prefeituras para zelar pelos equipamentos das cidades. Em todas as grandes cidades e até das pequenas cidades, as guardas municipais têm cada vez mais adquirido funções de polícia. E adquirido funções de polícia tendo como modelo a polícia militar. Então, hoje em Juazeiro, você não sabe exatamente qual é a diferença entre um policial militar e um guarda municipal.
os carros são os mesmos, a farda é a mesma, né? Os apetrechos, a atuação é a mesma. Então, esse modelo, que é o modelo da Polícia Militar, vai se transferir para outras forças. E também para as forças civis populares. Outro caso também, desse tipo de coisa, que chama muita atenção, eu chamo muita atenção aqui em Juazeiro, por exemplo, é o caso das escolas. O número de escolas militares, ele cresce. Um projeto do governo do Estado transformar o máximo de escolas possíveis em escolas militares. Isso tem a ver com enfim, não é uma crítica, assim, né, porque essa coisa não pode ser boa, mas isso tem a ver com a concepção da relação entre a juventude e a violência. Né? Normalmente, é de senso comum nós entendemos que o crescimento da violência entre a juventude tem a ver com uma crise de autoridade. Então você manda as crianças para as escolas militares, que aí elas vão receber o tratamento e isso pode baixar os níveis de criminalidade. Isso não é real. Isso em algum sentido, sei lá, pode até ter alguma coisa a ver, mas de fato o problema é a explosão da criminalidade nos últimos anos no Brasil e a relação dele especificamente com a juventude é um problema muito complexo, tem muitas variáveis. Mas a adoção desse padrão militar nas escolas tem sido vista como uma solução. Enfim, tem muita gente que defende, de fato, que se militarize as coisas. Perguntar, muita gente que eu conheço, não. É isso mesmo. Transformar a escola militar, transformar a guarda em polícia, dar ela o caráter militar, que isso é bom. Vai ter mais repressão e aí vai melhorar o modo como a gente a situação da segurança pública. Só que tem pelo menos 3 problemas que eu acho que são fundamentais. Primeiro é que a polícia, esses padrões militares de atuação da polícia militar e transferidos também para a atuação do Exército, eles têm tanto promovido sistematicamente no Brasil violação de direitos humanos. A polícia brasileira é a polícia tanto que mais mata, quanto que mais morre. Pelo menos em alguns anos, tanto a Anistia Internacional quanto o Anuário Brasileiro de Segurança Pública indicavam fazer comparativos com outros países. E é óbvio que isso tem a ver com o caráter da polícia. Isso não tem a ver só com o fato de que o Brasil é um país violento. De fato, o Brasil é um país violento e tem a ver com as suas características de um país, em certa medida, pobre, desigual, que vai ser violento. Mas a forma como atua a polícia certamente tem a ver com esses níveis de mortalidade, tanto da sua ação quanto dos próprios servidores. Além dessa promoção sistemática de violação de direitos humanos, não é uma política eficaz, no sentido de combate mesmo à insegurança urbana. E aí esse dado eu acho incrível, porque ele mostra isso de forma muito explícita. Acho que um consenso entre todas as pessoas que estudam segurança pública e que pensam a atuação policial, de diferentes orientações políticas, seja de esquerda e direita, é que investimentos na capacitação da polícia, na melhoria da capacidade investigativa, na melhoria da capacidade de inteligência e tal, eles são cruciais para que se melhore, para que aquelas polícias tenham capacidade de combater crimes, por exemplo, nos seus vários caráteres, principalmente organizações criminosas mais complexas.
conflitos com Marinho Branco, milícias, etc. O tráfico de drogas internacional, de armas. O Rio de Janeiro, no ano de 2007, que foi um ano quando teve um pico de ações de mortes, investiu R$ 2.500 gastou, não é nem investimento, é só gasto em inteligência policial. Sei lá, comprou, foi só isso. Comprou, sei lá, uma vez, comprou impressora nova, uma coisa assim. Enquanto na ocupação do Complexo Amaré, foi em 2014, que foi uma ocupação perpassada por violação de direitos humanos, que não teve impactos efetivos, não foi, voltou a ser violento, eles gastaram quase 600 milhões de reais em 15 meses. Então, tem alguma coisa errada se você faz uma política que não precisa, não é uma conversa assim, sei lá, meu mundo cor-de-rosa. Não, a racionalidade econômica dura que as pessoas podem, que todo mundo pode defender. E você gasta 600 milhões com política, e com política que é comprovadamente inefetiva, enquanto coisas óbvias que toda a experiência internacional, todos os especialistas indicam, são deixadas aí. Então, é de se perguntar que tipo de prioridade tenha em jogo nesse tipo de política. E a corrupção policial, que é um problema absolutamente grave e que tem a ver com a militarização na medida em que a polícia militar ela tem pouco controle, ela está submetida a muito pouco controle social. Além dela ter a estrutura hierárquica, que é própria do Exército, que, enfim, torna mais obscuro como são as relações dentro da corporação, ela mesma, em muitos momentos, não está submetida aos mesmos padrões que todas as instituições públicas de controle que todas as outras instituições públicas estão submetidas. Por exemplo, na existência até hoje de uma justiça militar. Quando, para certos crimes, com exceção do assassinato, existe uma justiça especial, uma justiça militar, uma justiça interna, que julga esses crimes. Isso é praticamente para a corrupção, porque você pode fazer qualquer coisa, você tem uma arma, você tem populações desprotegidas, você tem uma justiça especial com os seus compadres que julgam você. Então, você pode fazer qualquer coisa, praticamente. Então, isso tudo que eu acho, que assim, são coisas básicas que a gente poderia ir além da militarização. Eu tenho clareza de que o problema da violência e da segurança, ele é absolutamente complexo. E mesmo que ele tenha a ver com a natureza da nossa sociedade, é difícil imaginar sociedades capitalistas, mesmo as mais ricas, que não tenham e urbanas, como a nossa, né, que reúne milhões de pessoas, que não tenham, que não sejam inseguras. Principalmente quando elas têm um nível de desigualdade que o Brasil tem. Fora os vários elementos culturais que perpassam a questão da violência. Machismo, racismo, enfim. O problema é muito complexo. Então, qualquer tipo de solução, como vamos entregar uma arma para cada cidadão, ou vamos transformar a polícia, ou vamos entregar a gestão da segurança para o exército, não tende a piorar o problema, ou simplesmente não funcionar. Por que tem a ver com o caráter da sociedade? Esse problema é um problema
generalizado que as grandes cidades do mundo enfrentam, principalmente em países que têm esse grau de desigualdade, esses graus aberrantes de desigualdade parecidos com os nossos. Então, há muitas experiências de lugares que conseguiram reduzir os seus índices de violência, conseguiram tornar a vida dos seus cidadãos mais segura. Deveria olhar para a guerra civil molecular, que eu falo um autor alemão, né? Você pensa na Alemanha, mas enfim, em alguma medida estão enfrentando problemas, não na escala do nosso país, problemas parecidos. Isso me parece pouco, o Johan vai falar mais isso, né? Desmilitarização e basicamente ver a democracia e a afirmação da igualdade social como o pano de fundo de uma estratégia de enfrentamento da violência e enfrentamento da segurança. Porque você pode ver a política de segurança como de várias formas. Você pode ver a política de segurança como uma gestão das nossas relações tais como elas estão. Então, vamos manter esse país igual, democrático, violento, assim mesmo, mas a gente vai dar uma mexida aqui para melhorar para algumas pessoas. Mas que pelo menos tem sido esse o padrão de como a segurança pública tem sido pensada no Brasil. Cidadãos, a parte mais favorecida da nossa sociedade que pensa em medidas repressivas, que clama por medidas repressivas contra os mais pobres. A gente pode pensar a segurança em outra chave. Pensar a política de segurança numa chave de superação da desigualdade, superação da violência. Então, basicamente, eu acho que esse é o caminho mais interessante. Tanto em garantir a superação dessa situação de tensão, violência e segurança, quanto de fato de construir uma sociedade melhor. É isso. Boa deixa eu só terminar antes de gente, o Camila me apresentou, mas eu vou falar um pouquinho mais. Eu venho da sociologia e estou na história. Então, assim, a minha apresentação vai ser um pouco bebe das duas fontes. No comitê, antes apresentando o comitê, a gente é um comitê cearense para a desintegração da polícia e da política. A gente é um comitê que várias categorias profissionais compõem o comitê, inclusive policiais, guardas municipais, psicólogos, advogados, sociólogos, professores, pedagogos, tinha gente do Ministério Público que não frequenta mais, mas tinha também. Então, assim, literalmente a ideia é que ele seja composto por um fórum. E a gente vem debatendo segurança pública há já um tempo, vai fazer mais ou menos 4 anos que a gente está debatendo segurança pública. E a gente se insere num contexto para debater segurança pública, que é um contexto. O Jesus, assim, foi ótimo, Jesus, a gente estava ali conversando quem é que ia começar, né? Mas foi ótimo ter começado, porque já levantou várias questões que eu acho que eu vou trabalhar. Como Jesus falou, assim, não tem solução fácil. Mas antes do comitê, e aí foi por isso que eu pensei com a Camila, eu falei, vamos, assim, na apresentação, né, faça menos acadêmico possível, porque eu acho que assim, a gente está num contexto político e social do país, e assim, acho que assim, não estou desmerecendo a academia, né? Mas assim, acho que a gente está no contexto político, a gente tem que ir, assim, tanto a gente tem que beber da fonte, mas de alguma maneira como chegar em massas e massas dessa população brasileira que não está conseguindo entender que o caminho que a gente está indo é quase que você jogar gasolina numa fogueira, né? A demanda, né? A demanda da mediação penal para a conflitualidade brasileira, né? Só aumenta. O Bolsonaro é a expressão pública disso, né? A ideia de que eu vou, assim, o Bolsonaro propõe aumentar a dosagem do mesmo remédio na segurança pública que vem sendo, né, dado ao moribundo há anos e anos, né? Da ditadura militar
até o período democrático, porque a lei que regulamenta, sobretudo as políticas e, consequentemente, a segurança pública, foi praticamente uma lei que não passou por alteração na época da Constituinte. Então, a ideia é a gente trabalhar um pouco disso. Então, eu vou tentar apresentar um pouco do que o comitê vem analisando na segurança pública e um pouco do que o comitê vem propondo, assim, de como a gente começar com pequenas coisas e como a gente alavancar um debate de segurança pública numa tradição mais crítica da sociedade brasileira que pensa que a universidade compõe boa parte disso, mas que vem pensando formas de superar não só o problema da segurança pública, mas o problema em todas as áreas da vida cotidiana. Eu propus, assim, o debate entra em segurança, a desmilitarização e a questão da violência urbana. Eu propus que a gente começasse pensando que modelo de segurança pública a gente quer. Foi mais ou menos a partir disso que o comitê se fundou. O comitê se fundou numa conjuntura muito específica, né? Foi na época, logo depois das jornadas de junho, onde houve muita crítica, foi talvez o período que houve mais crítica e onde a violência policial foi mais debatida na sociedade brasileira. Né? A Globo mostrou a violência policial, a Globo criticou a violência policial, toda a imprensa, houve um grande caldo de debate nas redes sociais sobre isso. A gente se funda nesse período pensando por quê, não só pensando, né? A gente bebe de uma tradição de pessoas que vem pensando isso há bastante tempo, mas tentando intervir politicamente a partir da movimentação mais prática e política dos atores sociais que estavam, sobretudo, envolvidos naquela época, nas manifestações de junho de 2013, como pensar em superar essa violência e como pensar em dar solução, não só a essa violência, mas como isso atravessa a segurança pública. Eu vou tentar pegar a partir, sobretudo, de dois pontos, a desmilitarização e uma questão que eu acho que o debate em si, a chamada do debate não está tão colocada, mas que é a questão da política de drogas. Para a gente do comitê, isso atravessa toda a problemática da segurança pública hoje. É uma das principais questões, não é só a principal questão, o Jesus colocou várias questões, mas assim, para a gente, talvez assim, seria o primeiro passo, né? Seria um duplo passo, né? A desmilitarização com a mudança na política de drogas no Brasil. Por quê? Porque a outra questão é a política de longo prazo, como o Jesus falou. Envolve seguridade social e tal. E eu já começo entrando nesse tema. A tradição da esquerda brasileira, a tradição do pensamento crítico, as produções acadêmicas, tudo, via de regra, a gente trabalhava o problema da segurança pública a partir do prisma das mudanças societárias, né? Ou seja, dentro dos marcos do capital, né? Não é possível resolver um leque de problemas, dentre eles o problema da segurança pública, ou da ideia que bebia de uma tradição da esquerda também, da ideia de simplesmente negar e propor talvez o fim da polícia, né? Que essa ideia, inclusive, ainda marca muito do pensamento quando se fala em desmilitarização hoje. Um outro ponto que se pensava a questão, que se pensa, que o Jesus colocou aqui, e que é fundamental para debater segurança pública, é a sua relação com a seguridade social. Né? Não é possível pensar um país seguro sem igualdade. Né? Isso é uma questão óbvia, basta olhar os países que conseguiram reduzir o índice de violência no mundo inteiro e os países que não conseguiram. Né? Se arma resolvesse, ou se pena de morte resolvesse, a política de tolerância zero nos Estados Unidos teria resolvido, ou então o arsenal bélico da guerra entre as facções, os cartéis no México e o governo mexicano teria resolvido e lá só aumenta. Ou seja, o beabá, quando você vai para a coisa prática, né, da experiência, existe uma relação direta entre índice de desenvolvimento humano e segurança. Sensação de segurança, sensação de medo, isso é uma relação que está a todo momento ali linkada. Teve experiências, ainda temos experiências hoje em dia, sei lá, nos países escandinavos, que todo o estado de bem-estar social, foram países que conseguiram garantir mecanismos mínimos de seguridade social. Você tem habitação, você tem moradia, você tem segurança, você tem muitas vezes plano de emprego, você tem uma série de questões, e aí você não vê o conflito social explodindo com as características que a gente tem aqui. O conflito lá é de outra ordem, às vezes é muito mais existencial do que, né, muitas vezes social. Então isso é muito óbvio, mas parece que a gente está, né, tendo que enfrentar uma muralha para demonstrar isso.
boa parte dessa tradição crítica da esquerda, do pensamento crítico em geral, bebeu dessa fonte. Então propõe, não, isso não é uma questão a ser resolvida sem antes resolver a questão da seguridade social, que é a famigerada que o serviço social trabalha muito bem, que é a questão social brasileira. Né? Essa questão da desigualdade é o marco histórico da construção, da fundação de um país que foi racializado do início ao fim, ou seja, essas eram as duas maneiras de se pensar, né? Mudanças societárias ou seguridade social. Muito mais recentemente, a esquerda e o pensamento crítico vem assumindo a possibilidade de pensar um modelo de segurança pública e a disputa de política concreta de segurança pública. Que é por isso que assim, a gente não vem de agora, né? Logicamente isso não surge com o comitê, surge há muito tempo, mas assim, esse pensamento crítico, né, composto talvez por parte das pessoas que estão nessa sala, tem abraçado isso agora, tem se inserido, porque era uma questão que a gente não debatia. Inclusive, nos programas de esquerda, nas eleições, a esquerda pouco debatia, tinha pouco pedir para... Desmilitarização é um conceito em disputa. Né? Ele não é, eu não posso dizer assim, eu vou explicar já o que é isso aí. Desmilitarização é um conceito em disputa. É que nem escola em tempo integral. Né? Teve um determinado momento da história que você via a direita e a esquerda defendendo escola em tempo integral. Que escola é essa? Mudava muito. Né? Teve uma época que estava lá, sei lá, quem é um pouco mais antigo, estava Luiziane e Moroni Tola, por exemplo, debatendo, ambos defendendo a escola integral, ambos vinham de tradições bastante diferentes, pensar o planejamento da cidade, o planejamento da educação, mas ambos defendiam. É a mesma coisa para a desmilitarização. Quando a gente fala em desmilitarização, isso é um conceito de disputa. Eu costumo elencar, tem 4 formas de pensar a desmilitarização, 4 formas de entender e de abraçá-la. Tem o senso comum, que é basicamente esse aqui. Eu vou explicar um pouco só em que contexto essas frases estão inseridas. Eu trouxe ali uma cartilha, que é a cartilha que a gente fez, que é a cartilha pela desmilitarização da polícia e da política. Essa cartilha foi distribuída no Brasil inteiro, ela circulou e ela também circula em formato digital. Num belo dia, várias pessoas na área de direitos humanos, Brasil, entidades, organizações, compartilharam. Só que um belo dia o Jean Willis compartilhou, um deputado, né, bem famoso. Quando ele compartilhou, aí, boom, né, explodiu a polêmica, porque tudo que ele posta no Facebook é polêmica. Ele compartilhou a cartilha pela desmilitarização, por isso que começa ali aquele deputado. Quando ele compartilhou, as opiniões, vem também tanto gente do Bolsonaro quanto gente dos direitos humanos comentar. E eu trouxe, porque de maneira muito direta e muito óbvia, é o que eu vou dizer assim. A primeira forma de pensar a desmilitarização é basicamente o senso comum. Né? Eu me lembro como se fosse hoje, não sei se você lembra, uma época atrás, em Fortaleza, teve a disputa em torno do Cocó, do Parque do Cocó, das Árvores, né? Teve um belo dia que eu cheguei para um policial e disse, olha, a gente estava lá no confronto, eu estava do lado dos manifestantes que estavam defendendo o não início das obras. Eu cheguei para o policial e falei, olha, o que você pensa sobre desmilitarização? Ele falou, olha, você é um louco, nem veio falar sobre isso. O policial sem nem pensar. Esse é um dos mitos. Na cartilha que eu depois vou distribuir para vocês, a gente elenca vários mitos em torno dessa concepção que seria desmilitarização. Policial sem farda, policial sem viatura, não sei o que, tem nada disso. Né? Em última instância, eu quero só fazer um parênteses, em última instância, que eu vou defender aqui, embora eu reivindique uma tradição de esquerda do pensamento crítico, é basicamente uma defesa quase capitalista, uma defesa liberal das liberdades de expressão. Assim, embora boa parte do discurso que eu estou colocando aqui seja identificado no marco do cenário político brasileiro como uma postura de esquerda, comunista ou qualquer coisa que o valha, é uma postura que na maioria dos outros países essa é uma postura liberal e é uma defesa do livre mercado, em última instância. Quando o Jean Willis compartilhou, esse é o senso comum. Esse deputado é louco, com policiais mal armados já está impossível, imagine sem. Ou seja, é uma farsa, né? A ideia de que a desmilitarização é tirar as armas policiais. Vocês são uma piada, não vou nem comentar esse absurdo, polícia sem arma. Foram muitos comentários nessa linha. Desarmar a polícia, pelo amor, quando precisa da polícia é só chamar o barco, ou seja, não significa tirar a polícia como um direito público e social. Segurança pública, na verdade, é um direito constitucional. Não tem nem como tirar isso de alguém. Ou seja, não é acabar com a polícia nem com a segurança pública. Se existe polícia e quando tem ocorrência já demora 3 dias, imagine se tirar. Aí quem cuidará da segurança pública? Será o MST, as Farc? Por exemplo, a ONU já propôs no Brasil, por mais de 3 vezes, desmilitarizar suas polícias.
Mas aqui, no Brasil, é isso que eu estou dizendo, no Brasil isso é tido como quase como uma carta na manga indiscreta comunista. Então, acha-se que quem vai, porque o MST, as facas vão continuar armadas, etc. Aí, Jean Willis. E quanto ao crescimento profissional na carreira, esse cara, se não me engano, era policial. Sem militarização não haverá hierarquia e disciplina. Ordens de superiores serão questionadas e o afinco da missão não existirá. Seriam todos policiais civis. Né? Tudo isso que ele cita, hierarquia, disciplina, ele mesmo responde logo embaixo, seriam todos policiais civis. Hierarquia, disciplina, organização, tudo existe na Polícia Civil, e a Polícia Civil não é militar. Hierarquia, disciplina e organização existe, por exemplo, na UFICA. Né? Hierarquia, disciplina e organização provavelmente também existe aqui no Centro Cultural do BNB. Você não precisa militarizar uma instituição para que ela tenha hierarquia e disciplina, embora, por exemplo, hierarquia e disciplina e militarização e resposta à ordem de maneira imediata, por exemplo, é o que está na boca, por exemplo, do Bolsonaro para a eleição desse ano agora, para defender militarização, inclusive, das escolas, que envolve um debate muito maior que a militarização da vida e da sociedade. Essa é a primeira forma de entender a desmilitarização. É basicamente o senso comum, é o perigo que eu faço. O outro ponto de entender a desmilitarização é essa. Desmilitarização, por que pareça, é uma demanda que é defendida pelos policiais. Né? Embora a gente dos movimentos sociais defenda a desmilitarização, ela também é defendida pelos policiais. Isso aqui, o Jean Luiz compartilhou uma pesquisa que foi da Faculdade Getúlio Vargas, que fez uma pesquisa no Brasil inteiro e dizia que 77,2% dos policiais eram a favor da desmilitarização. Esses policiais envolviam policiais federais, inclusive policiais não militarizados. Mas quando você vai para a praça, porque a polícia é dividida entre o oficialato e os praças e os soldados, né? Então existe aquele que manda e aquele que sobe e obedece. Tem a bucha de canhão e quem fica atrás do beirão mandando. Isso inclusive é motivo de muito descontentamento nas corporações policiais. Essa pesquisa deu conta disso. Por quê? Eu não sei se vocês lembram, mas quando a polícia fez greve, né, foi um estardalhaço, teve policial perseguido e polícia não pode ter sindicato no Brasil. Né? Nos outros países isso é absolutamente normal e não é motivo de caos. Né? No Brasil ela não pode ter sindicato justamente porque ela é militar. Eu vou explicar um pouco da distinção do que significa a ideia de militar e civil na demanda da segurança pública. Aí o próprio menino respondeu, esses 77,2, né, no caso, são no geral praças que querem o fim pelo fato de abusos de poder de oficiais. Os policiais não querem o fim do militarismo por completo. Ele está certíssimo. Isso porque a militarização que ele está colocando é a militarização nossa, é a da cartilha, é a dos movimentos sociais, que é de outro caráter, é de outra ordem. Mas por que os policiais são a favor da desmilitarização? Porque a militarização, de maneira muito direta, é o espelhamento da estrutura militar na estrutura civil. A estrutura militar, de fato, você, assim, eu vou depois explicar um pouco mais, mas você precisa muito dessa hierarquia. Muitas vezes policiais são presos porque não bateram continência, muitas vezes policiais são presos porque estão com o coturno desamarrado ou qualquer outra coisa muito banal que não tem nada a ver com segurança pública, que uma pessoa arrumada ou desarrumada não vai dar resultado, não pode opinar publicamente sobre várias questões. Por exemplo, tem um amigo meu policial que foi opinar sobre a legalização das drogas e sofreu um processo administrativo interno. Só que existe a policial da Polícia Civil dizendo que é a favor, por exemplo, da legalização das drogas. Então, quando você tem uma estrutura civil, um ambiente democrático é muito maior, aquilo que o Jesus estava falando. A ideia fundamental para uma polícia, para você controlar, para você mudar a maneira como a segurança pública está sendo pensada hoje, é você pensar maneiras de atravessar isso democraticamente. A corregedoria é como você pensa em qualquer órgão. Né? Se você pensa que a gente precisa do Ministério Público para fiscalizar, ou de um Supremo Tribunal para fiscalizar os políticos, ou a obra do Aquário, por exemplo, lá em Fortaleza, que está embargada, é a mesma coisa para a polícia. Você precisa de estruturas para que você fiscalize. E você precisa, sobretudo, de estruturas horizontais. Esse é o primeiro ponto. É a visão corporativa. Ela defende a desmilitarização. Vamos passar. Só a continuidade. Por que ela defende também? Porque isso é uma das consequências da militarização. Isso aí é tudo morte que acontece nas guardas municipais e nas polícias militares do Brasil inteiro, nas formações. O policial morre após passar mal em treinamento do bloco, morre aluno do guarda, soldado da PM de Alagoas passa mal em treinamento e morre no hospital. O treinamento policial é um treinamento feito para brutalizar. Ele é um treinamento feito para você... literalmente assim, um dos casos, eu não vou
vou relatar aqui, mas um dos casos de morte que teve recente no Ceará foi um caso que os profissionais de segurança pública foram obrigados a correr sem acesso à água de um canto ao outro da cidade de Fortaleza, e quando for recebido um determinado canto, foram recebidos com spray de pimenta. Isso é um treinamento que eles consideram que é um treinamento que traz hombridade e fortalece a atuação policial. Mas o que acarreta é exatamente isso, muita morte, muito mal-estar, ou seja, é um treinamento que embrutece para que eles agem de maneira embrutecida. Então eles defendem inclusive desmilitarização a partir disso. Por isso que os policiais também defendem. Essa é a segunda posição. A terceira, de maneira muito direta, a terceira e a quarta vai ser nesse próximo, é a aprovação da PEC. Existe uma PEC hoje em dia, que é a Procedimento Constitucional 51, que ela defende, ela desvincula, ela quebra a relação direta de resposta que existe entre o Exército e as polícias, entre as Forças Armadas e a polícia. Ela é uma desvinculação formal. Ela é fundamental para a gente avançar, né? Ela é fundamental. Só que a gente, os movimentos, e aí a quarta visão, que é a desmilitarização da segurança pública, entra naquilo que Jesus falou, que existe hoje em dia, por exemplo, guarda militarizada. A quarta visão, ela aponta para uma ideia de que essa PEC, por exemplo, ela não basta, né? Hoje em dia, por exemplo, tenho muitos amigos da Guarda Municipal que eles relatam vários processos, inclusive estava lá, né? Vocês viram, das pessoas mortas era da Guarda Municipal. Vários processos de militarização. A militarização, ela é, antes de tudo, uma ideia, uma lógica, uma conduta, uma prática de ação, né? Ela não é outra coisa. Ela não é meramente uma letra formal. Ela também é letra formal, né? Precisa da PEC. Mas ela não é só isso. Você pode ter uma guarda municipal, ou um policial civil, ou um policial federal, agindo de maneira dentro da lógica do combate. Não é nem do enfrentamento, é do combate. Que é próprio da lógica e da ideia militar. Aí tem aquela visão, né? A prova logo da PEC aí, desmilitarizar a polícia, a visão dos movimentos, desmilitarizar a polícia para compatibilizá-la com a democracia e com o respeito aos direitos humanos. Sim, a desmilitarização por mais dignidade ao soldado, por mais segurança das comunidades e pela descriminalização da pobreza. A gente vai tentar entender isso a partir do marco histórico que eu vou passar. Tá? Antes de começar esse ponto aí, eu quero só fazer uma distinção muito clara para você entender por que a gente está falando de militar e civil. Quando a gente pensa em militar e civil, a gente pensa em praticamente duas castas, né? Um militar, ele se acha meio que um ser humano 2.0, né? Uma vez eu entrei no quartel, e aí um policial chegou e falou que estava tendo um evento civil dentro do quartel, né? Aí os civis estavam estacionando o carro, e ele comentou: civil é tudo desorganizado, eu vou precisar lá organizar. A relação com ele não era uma relação, né? Era uma relação de quase casta de ser humano. Muitos deles relatam isso. Por que é um problema você pensar em uma polícia militar, né? Isso que o Jesus falou. Pouquíssimos países, quase nenhum, tem uma polícia militar. E nenhum tem com esse nome, polícia militar, né? Polícia foi uma coisa, né? Que o nome, inclusive, deriva da ideia de polis grega, que pressupõe, inclusive, uma ideia de cidadania, né? Pressupõe a ideia de direito e garantia de direito. E militar pressupõe outra coisa. Militar tem total relação com forças armadas. Militar não tem relação com polícia. Polícia e militar são duas coisas completamente diferentes. Como guarda também deveria ser uma coisa completamente diferente. No Brasil isso tudo se mistura, entende? Quando a gente pensa em forças armadas, exército, marinha, aeronáutica, a gente pensa em contingentes de seres humanos que são chamados numa situação em que o diálogo não existe mais, né? O exército é chamado basicamente, no Brasil também isso é diferente, mas o exército na maioria do mundo é chamado basicamente num contexto em que a diplomacia entre países acabou e você vai para o tudo ou nada, você vai para a lei do mais forte, ou seja, quem tiver o fuzil mais potente vence a guerra. Essa relação não tem nada a ver com policiamento. Policiamento pressupõe mediação de conflito. Né? Um policial muitas vezes pode mediar um conflito que pode estar acontecendo entre vizinhos que estão discutindo. O que é o treinamento para o combate, para a ideia de um inimigo? Porque isso é uma coisa característica do militar. O militar ele lida com o inimigo. O exército, a marinha aeronáutica, quando eles entram em ação com uma pessoa que está invadindo o território nacional e não tem direito legal no território nacional. Esse inimigo não tem cidadania em território nacional. Se ele não tem cidadania em território nacional, ele pode inclusive ser eliminado fisicamente, que é o que acontece, né? Um policial, um militar, um exército, os exércitos estão se combatendo, em nenhum momento eles vão pensar: vamos resolver o problema das nossas nações aqui no fronte de combate, né? Não existe isso.
Então, o militar, quando entra em ação, é matar ou morrer. Ele entra literalmente para a guerra, não é outra coisa, é para a guerra. Quando você joga a lógica militar dentro da segurança pública, do policiamento, que deveria lidar com direitos, né? O policial, em última instância, deveria ser aquele indivíduo que conhece de cabo a rabo a Constituição e sabe direitinho quando alguém viola ela. Né? Isso deveria ser o policial. O militar não. O militar só precisa entender que ele precisa defender a nação e precisa atirar. Basicamente é isso. Estou, logicamente, caricaturando, mas é basicamente isso. Quando você junta essas duas palavras, polícia e militar, para muitos autores isso é um oxímoro. Oxímoro é uma figura de linguagem que ela junta duas palavras de semântica antagônica. É muito vivo, silêncio ensurdecedor, ilustre e desconhecido. A polícia militar, muitos autores, é um oxímoro. Né? Ela junta duas palavras que não deveriam ter a menor relação. Só que o que acontece? Quando isso ocorre, né, resulta naquilo que Jesus falou. A polícia militar no Brasil é a que mais mata, porque ela é feita para a guerra. Num combate é um momento que você tem índices de letalidade altíssimo. Né? Toda guerra ela tem índice de letalidade altíssimo. É a polícia que mais mata, é que mais morre, porque ela sai para o combate. Inclusive os policiais falam. Né? O secretário de Segurança Pública do Ceará, ele fala que os heróis, os guerreiros, que é também próprio da retórica militar, se os guerreiros são policiais, que não deveria ter esse senso de heroísmo, não que o trabalho seja digno e dignificante, mas heroísmo tem a ver com outra coisa, né? De fato, essa abnegação em torno de alguma causa, que é próprio, inclusive, da ideia militar. Essa junção, como ela é um oxímoro, no Brasil, ela não é assim. No Brasil, a polícia sempre foi militarizada, né? A lógica do enfrentamento, de combate ao inimigo interno, ela já começou desde o momento que o Brasil foi invadido. Né? Existia um inimigo naquele momento a ser né, tirado, que eram os índios. Então, a ideia de um inimigo interno começou aí. Inimigo não é nem interno, porque o Brasil nem tinha se conformado, né? Mas a ideia de um inimigo naquelas forças que foram trazidas de Portugal já existia aí. O que acontece? A polícia militar, antes da ditadura militar, ela não estava nas ruas, como a gente vê hoje. A polícia militar, ela estava aquartelada. A polícia militar, ela basicamente, nos outros países que tem polícia militar, ela policia os quartéis. Né? No Brasil, ela policia os civis. Não faz o menor sentido. Porque no quartel você pode ter uma briga direta. A polícia militar, ela só nos outros países, ela só entra em ação fora dos quartéis em situações, muitas vezes, de guerra. Né? Para garantir postos estratégicos na nação. Tipo, você leva a polícia militar para tomar conta de uma usina elétrica. Né? Que se numa guerra a usina elétrica for destruída, boa parte, né, do aparato energético de um país é destruído. Então, você leva a polícia militar para postos estratégicos, nunca para policiar os civis. Porque polícia militar é para policiar militar, policial civil é para policiar civil. No Brasil isso tudo se mistura. Então, antes da ditadura, ela estava aquartelada. A ditadura tira a polícia militar dos quartéis, logicamente, porque a polícia militar na ditadura tinha um inimigo a ser combatido, que a gente vai debater já ele, que naquela época eram subversivos, né? Ainda não era o inimigo de hoje, tinha um inimigo a ser combatido, e ela bota para as ruas. Quando ela bota para a rua, ela muda toda a estrutura, e basicamente a forma como a polícia age não mudou da ditadura militar até aqui. Para falar isso, tem três questões que eu queria falar bem rápido agora. Antes de entrar só nesse ponto e assim, passando por essa questão das drogas. A ideia de inimigo no Brasil, ela sempre foi história, como eu falei. Né? Primeiro foi o índio, depois foi o negro, depois foi o malês, né? Foi o farroupilha, né? Depois foi o negro de novo, depois foi o capoeira, depois foi o sambista, né? Foi um umbandista, vou explicar também isso aqui. Depois foi o subversivo na ditadura militar. E mais recentemente, aí eu vou fazer uma pergunta muito direta para vocês. Hoje em dia, quem é o inimigo da polícia brasileira? Alguém joga assim no ar? Oi? O pobre, mas a polícia não pode dizer que está ocupando uma área porque lá só tem pobre. Moralmente, eticamente ela não pode. Ela precisa de um subterfúgio muito bem construído para que isso aconteça. É o traficante. Né? A intervenção no Rio não tem outra retórica
senão a ideia de combater, sobretudo, o tráfico. Né? Ela ganha alguns contornos de milícia, que a gente vai debater por que inclusive a milícia ela ganha uma força tão grande no Brasil. É a ideia que Jesus falou da corrupção, da falta de permeabilidade civil e democrática na polícia militar, mas ela, hoje em dia, sobretudo, a ideia dela é combater o tráfico de drogas. E aí, quando a gente pensa no tráfico de drogas, aí é uma coisa que a gente, do comitê, tem feito muito, que é começar, como eu digo, acho que a gente precisa começar do miudinho, porque a gente tem uma tarefa enorme, sobretudo para esse próximo semestre que vem, né? A gente vai ter uma eleição muito difícil, que vai debater todas as questões de maneira muito escancarada e muito arraigada. E a gente precisa convencer quem não está dentro da universidade, quem não está dentro dos movimentos, quem não está dentro de debates que são importantíssimos. Então a gente precisa ir lá, né, devagarzinho. Quando a gente pensa que o traficante, o Brasil, como a maioria dos países, proibiu as drogas. Mas quando a gente pensa nas drogas, qual é o nosso contato com as drogas? Todo, assim, alguém diz assim, qual foi o primeiro contato de alguém trançado com as drogas? Diz aí, Jesus. Com álcool. Eu suspeito que foi antes. Não porque eu não estou lhe condenando a nada. Passa a próxima. A primeira forma de contato com as drogas é na drogaria. Né? O nome drogaria, drugstore, loja de droga, não tem outro nome. Né? Inclusive, é a partir disso que começa, o nome droga surge a partir da ideia médica, a partir do fármaco. Lá com Galeno, não sei quantos mil anos, mais de mil e tantos anos, na Grécia Antiga. Né? A primeira vez que foi usado o nome de um medicamento, a partir da ideia de droga, começou lá atrás. Apesar disso, de que todo mundo utiliza droga, sobretudo nos seus primeiros anos de vida, né? Quando criança a gente fica muito doente. Né? Quando criança a gente está doente ali, a gente está, né, fica gripado, a nossa mãe vai comprar remédio ali, né? Só que qual a diferença? Essas drogas que estão aí, elas são regulamentadas, né? Elas vêm com bula, né? Elas vêm, inclusive, elas vêm com dose, com informação da dose letal, né? O Tilenol que a gente toma, por exemplo, o paracetamol é uma das coisas que mais matam nos Estados Unidos, porque o paracetamol de lá, a dosagem é muito mais alta. Mas uma determinada dosagem exagerada, você tem overdose, né? Mas para isso você tem uma bula, você tem uma regulamentação. Mas a gente tem contato com drogas já nos primeiros anos de vida, porque eu não conheço uma criança que não se adoentou nos primeiros anos de vida. Pode passar. O conceito de droga, né? O conceito de droga hoje em dia tornou-se sinônimo de perigo, de violência, de confusão e de entendimento pela maioria da população como sinônimo de droga ilícita, proibido por lei. Porém, durante a maior parte da história humana, as drogas não eram associadas a tais questões e não eram motivo de tanta polêmica. Em oposição aos dias de hoje, as drogas não trazem consigo essa carga pejorativa e eram sinônimo de coisas boas e mesmo cura dos males e doenças humanas. As marcas históricas da palavra droga, como algo bom para a humanidade, pode ser visto hoje nas farmácias, nas fachadas das farmácias das drogarias. Quando você vai no dicionário, né, o Primeirão, que é um dicionário da internet muito usado, a palavra drogaria é estabelecimento ou comércio do droguista. Né? E quando você vai procurar o que é droguista, tem lá, pessoa que tem negócio de droga. Em que momento que o negociante de droga se tornou, no desenvolvimento da humanidade, o traficante? Né? Daí surge boa parte do problema que a gente está tentando trabalhar aqui. Pode passar. Tá aí. Quando você vai procurar a definição de droga, o que é droga, tem a relação farmacêutica, né, que é nome genérico de todos os ingredientes que têm aplicação em várias indústrias, bem como na farmácia. A ideia de droga para medicamento, eu coloquei aí, começou com o médico grego, depois de Cristo Galeno. A idade dele é meio confusa, se não se tem ao certo quantos anos ele viveu, mas naquele período ali de 129 a mais ou menos 207, 217 depois de Cristo, né? Não sabe direito qual pelo menos nos livros que eu peguei não tinha muito essa definição bem definida. Aí o terceiro, substância que pode modificar o estado de consciência. Basicamente, a forma como a gente pensa em droga hoje em dia é basicamente a partir do segundo ponto ali, né? Mas ele também, na história da humanidade, ela foi usada como especiaria, aromática, ingrediente. Era sobretudo usada no século XVI ao século XVIII. Se utilizava nas cartas dos portugueses, nas diversas fontes da época,
a fala de drogas das Índias ou drogas do sertão. Isso aconteceu muito, inclusive, no Ceará. Eram as especiarias. Então, as drogas também, ela tinha tanto cunho na culinária, né, tanto como uma substância psicoativa, mais recentemente como psicoativa, mas historicamente na culinária e na medicina. Ou seja, eram duas coisas muito boas. Né? Era alimentação e remédio. Só que tem um momento que tem uma inversão disso aí. Pode passar, porque senão não vai dar tempo. Quando a gente pensa na questão de, quando a gente tenta entender por que a humanidade faz tal coisa e tal, isso foi muito utilizado na década de 90, por exemplo, quando a gente pensa só a homoafetividade, né, na década de 90, quando o movimento LGBT estava começando a bombar, né, estava começando a se jogar na rua, muita gente dizia, é um absurdo, né, dois homens, duas mulheres e tal. E muita gente, inclusive, jogava na cara que no reino animal tinha isso, inclusive na figura emblemática do machão do reino animal, que era o Rei Leão, né? Eu me lembro que muitos cientistas botaram, existe relação afetiva entre os leões e tal, essa coisa toda. É interessante fazer a mesma coisa, porque assim, é bom lembrar que a gente também é animal, né? A gente é um animal racional, mas também é animal. E durante boa parte do desenvolvimento histórico, a gente não tinha sequer a ideia de história, que é a ideia da escrita, de marcar no tempo a nossa trajetória. Boa parte da humanidade a gente era bicho, né? E a gente vai trazer essas características, né? O próprio, um parênteses, mas o sexo é a invenção dos micróbios, né? Então assim, a gente é um animal também, como se diga. E aí quando a gente vai, assim como quase todos os estudos históricos e antropológicos, a Fawcett diz de que os homens tenham imitado os animais no consumo das drogas. Eu não vou descrever, mas assim, macaco, gato, onça, cavalo, o alambis, que é um parente do canguru, os carneiros selvagens, macaco prego, golfinho, um catatal de animal utilizam substância psicoativa na natureza. Eu não vou falar porque eu vou direto para o vídeo. Isso é uma matéria do G1. Alce Belo, que está lá em Acre, na Suécia. Ele não, muita gente achou que pode ser que ele tinha bebido cerveja, não. O animal ter ficado bêbado ao comer maçãs fermentadas. Fermentação é um processo que acontece naturalmente na natureza. Provavelmente é por isso que o ser humano descobriu os primeiros. Há quem diga que o ser humano descobriu as drogas vendo alguns javalis que comiam uma espécie de cogumelo, eles ficavam com alteração comportamental muito grande, eles foram lá e experimentaram. Mas a fermentação, talvez tenha sido a fermentação, porque a fermentação é um processo que acontece natural. Né? Se uma maçã cai, depois ela é fermentada. A única agitação da vida deles é no alto verão, quando as árvores estão cheias de frutos. A princípio, as frutas são muito saborosas e difíceis de apanhar. É preciso ser ágil ou forte para pegar na sua pata. Mas depois de algumas semanas, os frutos amadurecem e começam a cair das árvores. Então, todos os animais esperam e se divertem com as frutas estragadas. As frutas vão fermentar, tá? As frutas começam a fermentar em seus estômagos e eles logo sentem as reações. Até de casa já estão alegres.
Quando a luta cai, a paz reina novamente. Uma paz cheia de felicidade. Eles têm ressaca também, né? É claro que nem todos levam uma. Tem golfinho se drogando aí, tem animal, tem tudo, assim, porque eu acho que eu vou correr com o tempo, senão não dá. Mas a experiência da abstração da mente é uma experiência completamente banal, né, na experiência do ser vivo sobre a Terra. Então, a gente do comitê, a gente identifica a proibição. Né? A gente defende, já antecipando, que é a legalização de todas as drogas, a regulamentação. Então a gente vai explicar um pouco sobre isso. Os golfinhos, especificamente, porque não vai dar tempo, mas os golfinhos, eles mascam o baiacu, porque o baiacu tem uma toxina, uma neurotoxina fortíssima. Só que com os golfinhos ela não tem atividade. E eles ficam letárgicos no mar e tal. Isso é um documentário, depois vocês podem ver. Assim, animais e drogas na natureza é a coisa que mais fácil de existir. A própria ayahuasca, que é um chá enteógeno, né, que ele é usado de maneira religiosa, foi uma cópia também da onça. A onça, provavelmente os incas, quando descobriram o ayahuasca, que eles utilizavam, foi copiando porque a onça, ela mastigava a planta, né, que o ayahuasca é uma raiz e uma planta, né, e uma folha. Ela mascava a folha e ela ficava toda letárgica, tendo um comportamento psicoativo, né. Só que no ser humano só a folha não faz efeito, ela precisa da raiz para fazer efeito. Pode passar. E a relação do ser humano que se tem conhecimento histórico, que se já identificou, que já datou, que já foi achado. Com álcool é mais, eu vou passar muito mais, mas 7.000 a 6.600 a.C., né, a resíduo de bebê foi encontrada numa província da China e também foi encontrado no Irã 5.400 a 5.000 anos antes de Cristo. Né? A folha da coca, que é a cocaína derivada dela, né? 6.000 anos antes de Cristo, na América do Sul, né? Já foi encontrado resquícios desse uso, né? O tabaco, que é uma droga sul-americana, né? Tanto é que antes do descobrimento o tabaco não existia, no comércio, né? Ela foi 2.000 anos antes de Cristo, no noroeste da Argentina, né? Em 1492, quando Cristóvão Colombo chega ao Caribe, ele vê os índios usando tabaco. A maconha, a fenômeno foi descoberta já na China, 4.000 anos antes de Cristo. E o ópio, né? Que a heroína e tal, e muitas outras drogas, inclusive muitos fármacos que ainda são utilizados hoje em dia, são derivados do ópio, a 3.500 mais ou menos antes de Cristo, já na Mesopotâmia. O nome que os mesopotâmicos davam era para ópio, era flor do prazer, né? Ou seja, essa relação do ser humano com as drogas, ela é muito, muito, muito histórica. Pode passar. Eu vou tentar só voltar agora na medicina, eu já falei um pouco para vocês, vou passar, porque senão a gente vai dar tempo. As drogas, elas também não só têm uso fármaco, mas elas também têm uso culturais, né? Elas têm uso religioso, né? No hinduísmo, a maconha é tida como um presente do deus Shiva, e seus discípulos fumam a maconha como forma de agradar Shiva e aproximar seu espírito ao dele. Né? No islamismo, a bebida, o álcool é fortemente repreendido. Hoje, o principal movimento proibicionista com relação ao álcool
vem do islamismo, né? Ela é fortemente repreendida para os fiéis, mas no paraíso é descrito como tendo rios de vinhos prazerosos para quem o segue, né? Ou seja, quem morre em nome do islamismo e chega no paraíso, você tem rios de vinho, né? Religiões indígenas sul-americanas, os índios de ayahuasca e até hoje são usados em rituais religiosos, a maconha é usada pelos indígenas de diversas etnias, né? Eu botei ali curta de Irismo, existe um curta feito, né? Acho que foi o momento da Petrobras, que é de Irismo, que bota a relação de uns indígenas que tinham uma relação com a maconha, uma relação ritualística com a maconha, e um gado de a Polícia Federal disse que não podia, né? E no final eles deixaram de usar a maconha, que eles tinham uma relação tranquila, e muitos índios se tornaram alcoólatras, porque a maconha é uma droga, né, proibida, mas o álcool é uma droga legalizada. Então, como essa interferência legal entra aí, é importante depois a gente pensar e debater. Pode passar. No cristianismo, que influencia muita gente, né? No cristianismo eu acho sensacional, né? O primeiro milagre de Jesus Cristo foi transformar água em vinho numa festa na Galileia. Né? Não foi água em suco, né? Foi uma festa. Né? Então é importante destacar a importância do álcool nas religiões, sobretudo no cristianismo. A primeira coisa que Noé faz depois do dilúvio é plantar uma vinha e embriagar-se com o vinho dela produzido. O vinho ganha tanta importância no cristianismo que o próprio Jesus anuncia que seu sangue se converterá na bebida alcoólica. Já crucificado, a última coisa que Jesus teria ingerido foi pósca. Pósca é um vinho avinagrado que era usado pelos pobres e também pelos soldados romanos. Né? Então Jesus começa sendo Jesus com vinho e termina com vinho. Começa com álcool e termina com álcool. Nesse sentido, enquanto um homem que é diferente, né? na história. No cristianismo protestante, né? Lutero e Calvino, pais do protestantismo, nunca chegaram a condenar o consumo de bebida alcoólica. Embora você tenha hoje em dia um Malafaia gritando aos quatro cantos do mundo que deveria proibir, né? Ou que quem é protestante, né, não deveria consumir. Lutero chegou a fabricar sua própria cerveja caseira, que era comum na época, e Calvino chegou a consumir vinho diariamente. Porém, surge nessa matriz religiosa importantes movimentos proibicionistas contrários ao uso das drogas em geral e, sobretudo, de drogas alcoólicas. Fácil. Aí entra um marco que eu acho que é muito importante para entender o caos que a gente está mergulhado hoje em dia. É fundamental. Que é a experiência, acho que assim, todo mundo deveria se ater a ela, a experiência da lei seca nos Estados Unidos. Ela foi um completo fracasso e a mesma coisa se repete hoje em dia no Rio de Janeiro, sobretudo. E aqui também com as facções no Brasil. Durante o século XIX, o mundo rico e independente presenciava uma explosão de criminalidade, dos vícios econômicos, da enorme desigualdade social e falta de empregos, oportunidades e perspectivas. Desse cenário, em vez de garantir dignidade e oportunidade para as pessoas, seitas religiosas começaram a difundir a ideia de que os verdadeiros males individuais e coletivos presenciados nas grandes cidades eram fruto de maus hábitos que precisavam ser corrigidos por reformas educativas e por meios coercitivos, culminando numa grande reforma social e política. A mesma coisa é vista hoje. Desse pensamento surgem ideias autoritárias, dentre elas a de tentar proibir o consumo de drogas alcoólicas. Essas ideias, embora tenham existido em países como a Inglaterra, ganham força sobretudo nos Estados Unidos graças a uma coalizão entre políticos conservadores e grupos religiosos protestantes. No final do ano de 1919, esse pensamento tornou-se tão aceito que tais grupos conseguiram proibir pela força, né, da lei a produção de álcool nos Estados Unidos. A proibição durou de 1920 a 1933. A Ku Klux Klan, uma famosa organização ultraconservadora que atacava os negros nos Estados Unidos. Ela também propôs combater as drogas sobretudo o álcool nos Estados Unidos. Né? Para eles, o principal problema dos norte-americanos era o álcool. Pode passar. Aqui a imagem de cartaz também, que era uma pegoada nos Estados Unidos, eram colocadas nos Estados Unidos inteiro, que era, sobretudo, quem assumiu, sobretudo a partir da ideia do protestantismo, a ideia, porque foi muito difundida a ideia de que a droga, sobretudo o álcool, acabava com a família. E na época o papel ainda hoje né, a partir de uma perspectiva machista, o papel de manter a família unida, agregada, era o papel da mulher. Então, a figura feminina foi fundamental na demanda proibicionista no mundo. Então, se você vê aqui, são sempre mulheres
destruindo rum, gin, whisky, cerveja, etc. Pode passar. O álcool como um capeta destruindo a sociedade, pode passar. E aqui eram as puritanas, protestantes, né, mulheres e senhoras, não beba, não há cerveja, nós queremos leite. Era essa a principal propaganda da época, né? Mulheres sozinhas nas casas, esperando seus maridos que estavam se embriagando e destruindo a família, e os estados tinham a ideia da condução do mundo, né? Então, assim, eles são uma sociedade exemplo, então os homens não poderiam ficar nisso. Por isso que é muito marcado, a demanda proibicionista é muito marcada pela figura feminina, como essa que vai ali manter a família e levar para os bons costumes. Pode passar. Aí a cartaz, ó, uma pessoa, né, uma pessoa da elite começa a beber, no final se droga, se destrói e se mata. E a mulher e o filho aqui desamparado e chorando, etc. E tal. Pode passar. Aqui são as imagens reais da época, tá? É um espetáculo, assim como hoje. Vocês já viram o atual ministro do Supremo, foi indicado agora, qual é o nome dele? O Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, não sei se vocês viram, mas quando ele se tornou ministro da Justiça, ele foi com um facão e cortou um monte de pé de maconha e tal. Essa mesma espetacularização existia na época, né? Isso faz parte do script, do roteiro da proibição. Pode passar. Isso aqui era um policial destruindo tonéis de uísque, né? E as pessoas ficavam assim, olhando, destruindo praça pública, assim como é feito hoje, né? Quando todo mundo que apreende uma demanda de maconha, cocaína, tem a foto, vai pro jornal, a entrevista e tal. É a mesma coisa, destruindo a machadada numa grande espetacularização. Passa. Aqui, ó, policiais jogando garrafas no bueiro. Essa cena se repetia nos Estados Unidos a todo momento, né? Passa. Ó. Sempre policiais, né, que na época agentes secretos estavam lá e destruíam as bebidas, jogavam em praça pública. E o bom é a cara, sempre tem caras, em todas as fotos tem pessoas assim quase lamentando, né? Um desperdício enorme, vai passar. Ó, a mesma coisa aqui, o policial, os seus agentes, tá derramando num poeiro litros e litros de bebida, vai. Pode passar. Aqui era um depósito clandestino que foi estourado, que é as famosas bocas hoje em dia, né? A gente fala, estourou uma boca, né, de droga. Na época eles tinham as bocas também da venda de álcool. E aqui destruíam, ó, litros e litros de álcool jogados na rua para todo mundo ver. A ideia do exemplo, inclusive a ideia punitivista, isso faz parte da criminologia, é uma ideia macabra, mas isso existe até hoje, pode passar. Aqui a mesma coisa, né? Policiais, pode passar. Destruindo. Aqui, ó, isso aqui eram os famosos traficantes, né? Utilizavam isso aqui. Isso aqui era hoje em dia, isso acontece muito, né? Quando encontram em alguma casa de algum pobre, sobretudo se for negro, né? E jovem, uma balança, pronto, é porque é traficante, né? Uma balança de preço é porque é traficante. Isso aqui eram as formas, como foi proibido, né? As pessoas faziam em casa mesmo, suas bebidas, né? E aqui os traficantes, né, que foram considerados traficantes, utilizavam isso. Eram maneiras caseiras de fazer bebida alcoólica. Passa. Aqui a mesma coisa, a cena é interessantíssima. Aqui é a polícia mandando destruir litros e litros, tonéis, e as mulheres fiscalizando aqui, ó. A dona da moral e dos bons costumes fiscalizando a destruição para que seus maridos pudessem voltar para as casas. Vai. Pode passar. Aqui é uma produção clandestina de álcool que é muito interessante. Quando a gente fala em legalização da droga, a gente fala em uma droga de qualidade, né? Toda droga é perigosa, eu vou falar um pouco sobre isso, mas a gente é fundamental, por exemplo, eu coleciono cachaças, né? Temperadas e não temperadas. E tem na produção da cachaça, tem uma determinada parte da cachaça que ela é tóxica ao organismo. Quando você fala em legalização da droga, você fala em segurança no uso dessa droga. Por exemplo, eu, né, tomo uma cerveja com meus amigos no final de semana. Para mim é fundamental que aquela cerveja, a cervejaria seja regulamentada, né, pela Anvisa, pelos órgãos de vigilância, que eu saiba que dentro daquela cerveja tem cerveja e não outra coisa. O problema de você tornar as drogas ilícitas e o dano que ela causa é sobretudo isso também. Você não sabe do que tem ali dentro. Na época, nos Estados Unidos, como foi proibido, o álcool, o simples ato de beber um uísque ou uma cerveja, cegou e matou muita gente. Porque o álcool, como o álcool que podia beber foi proibido, o álcool que era utilizado era álcool industrial, que não é consumível. É a mesma coisa de hoje. Hoje em dia, quando se compra uma droga ilegal, não se sabe o que tem lá, né? Ou seja, você não tem de fato uma política de saúde pública. Pode passar.
Estouro também, pode passar. Mesma coisa, fábrica. Essa história da lei seca, a gente vê muito aqueles filmes que tratam do Al Capone, né? Eu vou entrar nisso agora. Passa aí. Al Capone. A proibição das drogas nos Estados Unidos produziu o quê? Traficante. Simples assim, né? Hoje em dia a gente tem traficante, né? A proibição da droga produziu traficante. O traficante mais conhecido foi famigerado Al Capone, né? Raul, você já dizia, ei, Al Capone, vê se te orienta, né? Já sabe do teu furo no imposto de renda. Nunca foi preso como traficante, só foi preso a partir do imposto de renda. E olha a semelhança com os dias de hoje. Hoje em dia, o Al Capone seria hoje em dia o dono da Ambev, ou o dono da Heineken, né? Mas na época, esses caras foram considerados traficantes, né? Para manter o negócio, eles utilizavam o Al Capone ficou conhecido por utilizar uma submetralhadora, é importante que se diga, né? Isso é no início do século XX, né? Meados da primeira metade. Acesso a isso era algo muito difícil. E é bom que se diga, assim como hoje no Rio de Janeiro encontra-se bazuca e arma exclusiva do Exército, na época, o simples empresário da cerveja tinha que usar a metralhadora, era a famosa Tommy Gun, né, que é a Thompson, que era de uso exclusivo do Exército norte-americano e do Exército inglês. Ou seja, como eles tinham acesso a isso? Muita grana, né? O comércio de droga é um mercado capitalista muito rentável. É bom lembrar também a guerra do ópio, né, na China. Exatamente. Em relação com a Porque Inglaterra. a guerra do ópio já é mais antiga, né? Mas envolve também a importância das drogas na história. Ou seja, eu entendo que na lei seca é o mesmo processo repetindo. Se hoje em dia está todo mundo horrorizado, porque no Rio são capturados não sei quantos fuzis, se o álcool fosse proibido, né, o seu José da esquina que vendia cachaça provavelmente ia ter que pegar em arma para poder manter seu negócio. Passa. Massacre, que hoje é a coisa mais banal do mundo, sobretudo em Fortaleza, onde eu estou vindo agora. 1929, massacre de Chicago. Com mais de 100 tiros, Al Capone matou os traficantes que dominavam o lado norte de Chicago. Os traficantes esperavam um carregamento de uísque. A coisa mais comum do mundo hoje em dia é ver facção se matando, né? Pois é, na época, facção de bebida alcoólica se matava. Quando você torna uma coisa ilegal, você produz uma desregulamentação completa, você produz violência nisso. Então assim, chacina, que hoje em dia é a coisa mais comum que tem no Brasil inteiro, né, e está chegando cada vez mais no Ceará, era pelo simples fato de consumir bebida alcoólica. Sem falar que no mercado negro, né, da bebida, da droga e tudo, não tem imposto, então... Exatamente, o Estado gasta fiscalizando e pede, vou entrar nisso, pode passar. A mesma coisa de hoje, a galera inventava 1000 coisas para poder contrabandear, eram túneis e túneis. É importante que se diga, isso aqui foi um avião apreendido, um carregamento apreendido pelo FBI. Um avião, pode passar mais ou menos. Um avião com carregamento de álcool apreendido no sudeste de Michigan, em 1920. O tempo, né? Limite de tempo. Tá. Agora que eu nem tinha que tocar. Tá. A versão do Helicoca, né? Mas agora para ser voado. O avião tinha sido inventado em 1906. Em 1920 os traficantes já tinham isso. Pode passar. Passa. Isso tudo é como eles... Aqui. As famosas marchas da maconha aconteceu pela marcha para poder beber cerveja. Nós queremos beber cerveja, né? Todo mundo foi pra rua para poder tornar o álcool legal de novo. Passa. Pode passar. Passa. Marcha da maconha hoje em dia é a mesma coisa. Pode passar. Tinha também os fetiches, olha o tamanho as coisas, era gigante, olha o tamanho da taça de vinho. Passa aí mais uma vez. Passa, pode passar, passa. A mesma coisa hoje em dia, ó. O tamanho do bag, né? Passa. Pontos. A proibição não diminuiu o consumo, a proibição levou à morte de mais gente do que o consumo exagerado de álcool levava. A proibição produziu uma enorme quantidade de traficantes fortemente armados, né? Os empresários da se tornar traficantes. A proibição gerou caos na segurança pública, assim como é hoje, por ter levado os produtores de bebida a usarem metralhadoras e armas de guerra para defender seus negócios de outros traficantes e da polícia. A mesma coisa que a gente vê hoje. A proibição possibilitou a criação de novas e mais perigosas drogas alcoólicas, a mesma coisa de hoje. A proibição produziu um enorme encarceramento e consequente elevação dos gastos públicos para manter os novos presos. A proibição necessitou de uma enorme quantidade de policiais policiando e perseguindo comerciantes e produtores de álcool e que poderiam estar trabalhando no enfrentamento a crimes reais, como homicídio, por exemplo. A proibição causou um enorme rombo nos cofres públicos, que por um lado passou a gastar uma elevada quantia de dinheiro na fiscalização e combate ao consumo de álcool, e por outro deixou de arrecadar milhões de impostos na venda do álcool legalizado. É exatamente a mesma coisa que você repetindo hoje. Passa.
Isso aqui foi no dia que foi legalizado, a felicidade de todo mundo. Vai nascer enorme pra beber. Vai. Enfim, eu vou passar muito rápido, mas assim, a parte da maconha, eu queria muito falar pra vocês, mas assim, a maconha tem uma relação muito direta com o racismo. A proibição da maconha tem uma relação completamente direta com o racismo. O primeiro cara para polemizar sobre a maconha foi esse cara aqui, José Rodrigo Doria, sempre o Doria, parceiro. José Rodrigo Doria, que ele era adepto das ideias de Lombroso, que era um criminólogo que achava que o crime era a partir do fenótipo. E ele foi fiscalizar nas prisões o perfil do criminoso e, consequentemente, achou o perfil de lábios grossos e tal, pessoas que estavam conflitando ali por questões sociais. Mas ele considerou que isso era genético. Passa. Veneno africano, a maconha, vai. As ideias definidas pela elite conservadora, assim como nos Estados Unidos, eram que os vícios eram os pais do atraso social e destruir a moral do homem. Porém, contra os vícios da elite não eram desenvolvidos argumentos que o questionassem. A maconha foi proibida no Brasil no mesmo período em que a capoeira foi proibida. A mesma delegacia que combatia a maconha combatia também a umbanda e outras tradições de origem negra. Combateu também o samba. A delegacia era a delegacia de costumes tóxicos e mistificações. Os negros sempre sendo perseguidos no Brasil. Eu queria ter falado, o Brasil foi o primeiro país a proibir a maconha, mas deixa para outro dia, vai, passa. Aqui, é uma publicação do IBGE falando do consumo de maconha. Se vocês verem, por isso que o crime foi muito associado. O discurso léxico do deputado que produziu o estudo sobre isso, que era o deputado da Câmara Federal, ele falava sempre do negro e do branco. Ele achava que o negro era uma categoria menor de ser humano. Mas não vai dar tempo de falar, vai, passa. Em 1970, já não bastasse o fracasso que ocorreu com a lei, a proibição do álcool nos Estados Unidos, o presidente Nixon nos Estados Unidos decide decretar guerra ao álcool. Passa. Aí para finalizar, existe uma seletividade que todo mundo sabe, né? O L-Coca, né? PF apreende 450 kg de cocaína. É bom que se diga, isso não foi cocaína. Isso era pasta de cocaína. Da pasta de cocaína você produz muito mais cocaína. Em helicóptero da família do senador. Até hoje a polícia não sabe de quem é a droga, não sabe de quem é. Era o helicóptero da família do senador, no sítio do senador, era o piloto do senador, mas até hoje a polícia não sabe de quem é a droga. Logicamente quem foi preso foram os trabalhadores que trabalhavam para ele. E ninguém foi preso. 450 kg de cocaína. Porque é branco e rico. Passa aí. Homem é condenado pelo STF por tráfico de 0,02 gramas de maconha. Negro e pobre. Né? Ou seja, a proibição, ela isso tudo é matéria de jornal, tá? Mas a proibição, ela é sempre racializada. Né? Não à toa, a Ku Klux Klan nos Estados Unidos queria proibir o álcool. A proibição sempre vem atrelada a movimentos sombrios, né? Movimentos obscurantistas. Vai passar. Duas formas de tratar as drogas, né? Quem cheira mata. Homem branco dos olhos azuis, a luta pela vida. Né? A mesma revista, trabalhando de maneira completamente diferente, o uso na periferia e o uso nas classes abastadas. Né? Isso aqui foi na época das Olimpíadas, né? O Pânico, quem cheira mata, Rio de Janeiro, e ali o Fábio Assunção. Ou seja, como você pode tratar as drogas, que é o que a gente defende. Não tratar como problema de saúde, de segurança pública, tratar como problema de saúde pública. Como problema de saúde pública, ela sempre foi tratada para as classes de cima. De segurança pública para as classes pobres. E aí, para finalizar, o que demanda hoje em dia boa parte da militarização da segurança pública, se não aquilo que a Camila falou? É a figura do traficante. A figura do traficante é o perfil do inimigo hoje. Eu não posso chegar a ocupar militarmente, invadir o complexo do Alemão, né? Policiar, vigiar, produzir um vigilantismo tremendo na população da periferia se não tiver um subterfúgio. Eu preciso. A polícia não entra lá no morro, não é para pegar o estuprador ou o batedor de celular ou de carteira. A polícia entra no morro para caçar o traficante. A arma que utiliza hoje em dia, né, boa parte, o policial não usa o fuzil, não é para pegar o cara que usa um 38 e rouba um celular. Né? O fuzil é para contrapor o fuzil. É a mesma coisa que proibiram o álcool nos Estados Unidos. Os traficantes têm fuzil porque todo o mercado traficante é muito rentável. Então, na época, a polícia precisou também utilizar arma pesada nos Estados Unidos para combater empresários de álcool, só que estavam ilegais. É a mesma coisa hoje em dia. Passa.
Isso aqui é uma foto que uma amiga minha mandou do Complexo da Maré, né? É bom que se diga, porque muita gente, a intervenção militar. Eu sou contra completamente a intervenção militar, porque eu acho que o militarismo é uma furada, sempre deu errado na história da humanidade quando foi tentado colocar em contextos civis. Mas assim, isso não é uma novidade, né, no Brasil. Tanto o Brasil já tem a questão da polícia e do militarismo como uma coisa esdrúxula, mas também não é uma novidade, vai passar. Isso, ó. Isso aqui é a Polícia Civil, tá? Por isso que a gente acha que a PEC 51 não resolve o problema. Isso aqui é a Polícia Civil entrando no morro, com arma pesada de guerra. Isso aqui é um caso da polícia que se tornaram tantos, né? Ou seja, é o militarismo com o policiamento. Passa. O PP, que depois eu ia falar, mas vai, passa. Pode passar. Isso aqui é o cara que pensou o PP, que eu ia entrar no PMPU aqui de Fortaleza, que estão agora modelando, né, Ceará Pacífico e tal. Mas no modelo de policiamento promete acabar com o tráfico nas favelas, né? Como se pudesse acabar com o tráfico na humanidade. A humanidade consome drogas há anos. Beltrano prepara a reestruturação da UPP, que é quando começou a dar errado. Aí quando ele começou a perceber que fez merda, comparado na expressão, começou a perceber que fez merda. Acabar com o tráfico de drogas é uma utopia, diz Beltrano. O cara que idealizou o UPP que disse que ia acabar com o tráfico. José Mariano Beltrano. A guerra às drogas é perdida e irracional, né? Ou seja, não tem como. Pode passar. O tráfico de drogas hoje é responsável por 1 terço de encarceramento direto, 2 terços de encarceramento indireto no Brasil. Passa, senão não vai dar. Guerra às drogas é uma hipocrisia, né? Consumo de drogas, isso aqui são drogas ilícitas. Mata 200 mil pessoas por ano, diz a ONU. Todo ano eles lançam esse gráfico. Consumo de todas as drogas ilícitas. Pode botar aí crack, heroína, tudo. Chuta quanto mata o álcool, 12 mil. Álcool e cigarro, passa. Só o álcool, 3,3 milhões e o cigarro, 5 milhões no mundo. Todas as drogas ilícitas matam 200 mil por ano, passa. E todas as drogas são perigosas. Vamos lembrar que café também é uma droga, né? Overdose, os períodos do consumo excessivo de cafeína. Overdose de cafeína mata jovem 1 semana antes de formatura nos Estados Unidos. No Japão tem muito consumo de overdose de álcool, ou seja, todo mundo consome drogas, né? Proibi-la é um erro completo. Passa. É isso, gente. Eu tive que passar muita coisa, mas não sei nem se dá tempo pra